Boa noite, amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui para falar mais essa quinta-feira sobre a Fórmula E e o que aconteceu na última semana, no último sábado, no EP de Santiago do Chile. Lá estivemos com o Vitor Martins, que usou seu pé de gelo para fazer a corrida acabar só várias horas depois da linha de chegada. Então, rapidamente sobre a corrida, o que a gente viu em Santiago? Primeiro, um calor muito forte. Todo dia o ar, o ambiente ficou acima dos 30 graus e na hora da corrida chegou a 39 graus. A temperatura da pista se aproximou aos 50 graus. Isso muda muito a situação dos carros e como eles trabalham. Isso teve um efeito na corrida. Teve efeito em carro parando com problema de bateria, com problema mecânico, enfim. Mas o que a gente conseguiu ver de fato foi a força dos motores do trem de força da Audi. A gente ainda não tinha visto isso na temporada, não dessa forma. Já tinha tido um bom desempenho na corrida anterior em Marrakech com a Virgin. Lembrando, a Virgin nessa temporada é cliente da Audi e usa os motores Audi. Então a Virgin colocou dois carros no pódio, não colocaria nenhum dos dois, não fosse pela batida da BMW, mas de qualquer forma colocou e ficaria numa boa posição. Nessa etapa diferente, o Lucas de Grassi com a equipe de fábrica da Audi liderou o primeiro treino, depois liderou o segundo treino, Pascal Wehrlein acabou liderando o primeiro, mas os pilotos da Virgin ficaram sempre colados. O Robin French foi quem mais tempo ficou na ponta nesse treino. Depois, no treino de classificação, o Lucas de Grassi cravou uma volta mais de meio segundo mais rápida do que qualquer outro piloto do grid na Superpole. E depois, horas depois do fim da classificação, perdeu por conta de uma regra que, bom, se você já viu o GP às 10 do Flávio Gomes ontem aqui, ele explicou mais ou menos por que essa regra foi imposta. Só vou dar uma repassada. Na verdade, ela foi colocada porque a Fórmula E entende, a FIA entende que os pilotos e várias equipes estavam trabalhando dessa forma, estavam colocando a pressão dos pneus abaixo do limite mínimo exigido. E aí, na volta de entrada dos boxes, depois da volta rápida, estavam cravando mais no freio e tal, para aumentar a temperatura dos freios, dos pneus e da pressão. E aí, depois, na hora da inspeção, apareceria tudo normal. Isso é uma coisa comum no esporte, a Fórmula E não é uma exceção nesse caso. Mas essa regra tem outras formas de trabalhar essa questão da pressão. De novo, não vou tirar muito tempo desse vídeo, até porque o Flávio falou disso especificamente no vídeo de ontem. De qualquer forma, o Lucas acabou sendo desclassificado por uma regra que nunca desclassificou ninguém na história do automobilismo. E aí a gente foi para a corrida. E na corrida, mais uma vez, força dos motores Audi. O Sam Bird ganhou a prova, com o Daniel Abt, da Audi, no terceiro lugar. O Robin French ficou em quinto. O Lucas de Grassi, como acabou largando em último, não conseguiu, e a pista de Santiago é extremamente sem pontos de ultrapassagem, tem 1 ou 2 no máximo. Ele conseguiu até chegar em décimo, e aí uma outra punição por causar uma colisão na briga com o José Maria Lopes, o Pechito, acabou jogando o Lucas para 12º, ele não pontuou. Mas ele ganhou mais posições durante a corrida que o Jean-Henrique Verne, por exemplo, que largou muito atrás, mas na frente do Lucas e terminou atrás do Lucas, ou o Antônio Félix da Costa, que também largou muito mal, teve um problema ali no primeiro grupo, que foi o grupo dos líderes do campeonato, então esses caras acabaram largando muito atrás e não chegando na frente na corrida e no campeonato, que agora tem um novo líder, o Sam Bird, mas não tinha um novo líder minutos depois do fim da corrida, porque o Jérôme D'Ambrosio, que também largou muito atrás, largou em 21º, na frente só do Lucas, inclusive, o Jérôme D'Ambrosio ganhou 2 posições por conta de punições. Então ele terminou em 10º, só que o Lucas sendo empurrado para trás. E ele terminou em 10º, o Lucas tinha terminado em 9º. O Lucas sendo empurrado para trás. E o José Maria Lopes também punido, jogado para trás, ele acabou ficando com a 8ª colocação. Com a 8ª colocação, ele ganharia 4 pontos. E com esses 4 pontos, manteria a ponta do campeonato para cima do Bird, por 2 tentos. Mas o que aconteceu 4 horas depois da corrida? Novamente esse festival. O D'Ambrosio foi punido com a adição de alguns segundos ao seu tempo final de corrida, porque entenderam que ele passou acima do limite permitido de velocidade, que é de 50 km por hora, durante a Full Course Yellow. E aí ele voltou para 10º. Com esse retorno para o 10º lugar, ele ficou com só 1 ponto na corrida e atrás do Sam Bird na classificação geral do campeonato.
Bom para o Sam Bird, o único piloto que até hoje venceu corridas em todas as temporadas da Fórmula E. Só quem pode igualar isso nesse ano é o Lucas de Grassi, se ele ganhar alguma corrida. Os outros todos não ganharam em algum momento. O Sam Bird é o líder, é um cara que merece muito estar onde está. Resolveu ficar na Virgin, mesmo depois da venda da equipe, deixou de ser equipe de fábrica da DS, enfim. Mas ficou, tá guiando muito bem, é o líder do campeonato. Então a força dos motores Audi. Agora, a questão das punições é uma piada, é um total e completo desrespeito, e 5 anos dentro da categoria ser criada, isso continua acontecendo. Não foi uma involução, a Fórmula E não evoluiu, ela não piorou nesse aspecto. Só que isso acontecia lá na primeira temporada em 2014 e era permitido, porque tem tanta coisa para melhorar numa categoria novata, e qualquer uma categoria novata, que algumas coisas acabam passando ao largo. Então você se pega na novidade dos carros, na novidade da tecnologia, em como a briga pelo título é disputada, quantas ultrapassagens tem, e algumas coisas você deixa escapar. Isso podia até ser bonitinho em 2014, em 2015. Hoje não é mais. 5 anos dentro da categoria, o dia a dia, para o jornalista que acompanha, nesse caso eu mesmo, mas também para o fã que assiste a corrida, já é pesado, porque começa às 8 da manhã no horário local e a corrida tende a terminar pouquinho antes das 5 horas da tarde, né, das 17 horas. Olha quantas horas tem o dia. São 9 horas. Só aí são 9 horas. E aí você espera 4 horas do fim da corrida para mudar a classificação geral do campeonato, mudar o líder do campeonato, ou definir que um vencedor perdeu a vitória, e aí muda completamente tudo o que aconteceu. É de um desrespeito, é de uma falta de noção, é de uma falta de empatia com quem trabalha e com quem acompanha a categoria. Desculpa a expressão, mas é cagar na cabeça das pessoas que acompanham o dia a dia, acompanham fielmente a categoria e que fazem com que a categoria seja acompanhada. Ou vocês acham que a sala de imprensa da Fórmula E, 4 horas depois do fim da corrida, está cheia? Não tem ninguém, já não tem ninguém. E é normal que seja assim, é natural que seja assim, porque assim são as corridas. Funciona desse jeito. Até porque a maioria dos jornalistas e todo mundo, certamente, que estava acompanhando nas arquibancadas, tem outros compromissos. O jornalista tem que pegar voo, voltar para o seu país, para a sua cidade, enfim. Todo mundo tem vida. E a Fórmula E desrespeita isso de forma incrível. Mais uma vez, essa foi a maior marca que o EP de Santiago mostrou. Foi um ode ao desrespeito que a Fórmula E continua aplicando 5 anos dentro da sua criação com todo mundo que segue a categoria. Se você acompanha, se você gosta, se você trabalha com a categoria, você acaba sendo castigado por isso. E isso é um problema, e isso é uma coisa que precisa ser mudada. Só que, sinceramente, do auge da minha experiência de 5 anos com a Fórmula E, eu não acredito que isso vai acontecer, pelo menos não no curto prazo. Pelo menos não com essa gerência que aí está comandada pelo Alejandro Agag, que é um cara que visivelmente não é o carro-chefe dele. O carro-chefe dele não é a questão esportiva, não é. E aí a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser. Valeu, pessoal. Um grande abraço.